Bom, eu gostaria de fazer uma análise sobre a notícia da revista Exame, da editora Abril, sobre a queda no número de católicos no Brasil. A população brasileira continua sendo majoritariamente católica, mas o número de pessoas que seguem a religião está em queda desde que foi realizado o primeiro censo, em 1872. Naquele ano, 99,7% da população era católica, ou seja, a grande maioria. Em 2010, o número caiu para 64,6%, de acordo com os dados do censo. A redução vem se acelerando. Até 1970, a proporção de católicos variou 7,9 pontos percentuais, caindo dos 99,7% em 1872 para 91,8%. Entre 2000 e 2010, a redução foi de 9 pontos percentuais. Em 2000, data do último censo, 73,6% da população havia se declarado católica. Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil. Em 2000, eles representavam 15,4% da população e em 2010 chegaram a 22%, o equivalente a 42 milhões de pessoas. Os espíritas passaram de 1,3% da população em 2000 para 2% em 2010. O aumento mais expressivo foi observado na região sudeste, cuja proporção passou de 2% para 3,1% neste período. A redução no número de católicos ocorreu em todas as regiões, mantendo-se mais elevada no Nordeste e no Sul. A maior redução ocorreu no Norte, 71,3%, era antes do censo de 2000, para 60,6% no censo agora de 2010. Nessa região, os evangélicos aumentaram sua representatividade de 19,8% para 28,5%. A proporção de católicos foi maior entre as pessoas com mais de 40 anos, chegando a 75,2% no grupo com pessoas de 80 anos ou mais. O mesmo se deu com os espíritas, cuja maior proporção estava no grupo entre 50 e 59 anos. Já entre os evangélicos, os maiores percentuais foram verificados entre as crianças, 25,8% na faixa de 5 a 9 anos, e nos adolescentes, 25% no grupo de 10 a 14. Bom, então por que isso acontece? Primeiramente porque houve um grande desgaste entre a igreja e os fiéis por conta daqueles escândalos de pedofilia envolvendo os padres, alguns padres. E então gera aquela dúvida entre os pais, entre os fiéis, e eles podem pensar: como eu vou levar o meu filho na igreja correndo o risco do padre ser pedófilo? Então foi um grande erro do Vaticano em tentar acobertar esses padres safados que violentaram crianças. O que deveria ter sido feito? Mostra quem foi, expulsa da igreja, para mostrar mais integridade da igreja, para mostrar uma transparência de que os padres são punidos, em que não há impunidade dentro da igreja. Bom, outro grande problema vem lá da catequese, das bases. Como podemos perceber na pesquisa, uma grande parte das crianças de 10 a 14 anos foram para a igreja evangélica. E esta é justamente a idade da catequese, da crisma. E para que serve a crisma? A crisma é a preparação para a confirmação do batismo. E ela deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo, a uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo. Sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso da pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto à Igreja Universal como à comunidade paroquial. Mas não é o que vem acontecendo. Esses catequistas estão sendo mal preparados. E qual é o erro? É a falta de treinamento desses catequistas. Porque geralmente eles são mais conservadores, são um pouco fanáticos, não estão situados com o século XXI. Querem obrigar as crianças a ir na missa, querem forçar as crianças a ir na missa. Certa vez, uma professora de crisma disse assim para a criança:
Você não quis ir na missa, você estava cansado? Quando você morrer, Jesus também vai deixar você para depois. Olha só as coisas. Isso não é o certo a fazer. Eu ouvia a catequista falando isso. Isso é errado, é uma falta de preparo. E isso leva as crianças a se afastarem. Que criança vai querer ficar uma hora ali escutando aquilo, escutando uma aula monótona? Tem que haver debates, tem que se aproximar da criança, tem que se aproximar do crismando, porque ele vai confirmar os votos de batismo, uma preparação. E é nisso que eles estão errando, e não preparar os catequistas, que é desde criança. Se essa criança para de ir, consequentemente os filhos dela no futuro não serão católicos. E isso vai agravar ainda mais, vai diminuir mais ainda o número de fiéis. Outro problema também é a mobilização que a igreja deixou de fazer ou tem feito pouco. Tem que chamar os católicos. A igreja também tem que ir até as pessoas e não obrigá-los a ir à igreja. Nós temos que levar em conta também que nos dias de hoje, geralmente o homem e a mulher trabalham a semana inteira, então no domingo é um dia que destinado ao descanso. E isso afeta um pouco também a frequência dos católicos na igreja. Então é isso que acontece. A igreja precisa reavaliar, precisa se atualizar e mudar um pouco as bases, que é o caso da catequese. E é uma religião que ainda está em grande maioria no Brasil, felizmente, mas precisa reavaliar algumas partes. Porque este número tende a diminuir, o número de católicos tende a cair. Em 20 anos, menos da metade da população será católica, de acordo com estudos, se manter esse mesmo ritmo de queda.